vou falar para vocês da ferida da humilhação. Quando ela começa e como ela se manifesta. Ela começa a despertar entre o primeiro e o terceiro ano de idade. Então, por que despertar? Para relembrar que antes de nascermos, a gente já decide as feridas que vamos ter, que vamos para serem curadas. Embora a gente não tenha consciência disso. Após o nascimento, né? A alma, ela que vem a extinguir esta ferida, ela atrairá para si pais que a humilharão. Essa ferida ela está ligada principalmente ao mundo físico, do ter, do fazer e do fazer. Ela desperta no momento do desenvolvimento das funções do corpo físico, né? Período em que a criança aprende a comer sozinha, a ser asseada. Por exemplo, a usar o banheiro ou usar o piniquinho, vamos dizer assim, né? A falar, a escutar e a compreender os adultos, o que os adultos dizem, o que os adultos falam, né? Então, o despertar da ferida se produz no momento em que a criança sente que um dos seus pais tem vergonha dela, quando ela está suja, quando ela faz alguma malcriação, sobretudo em público, né? Ou em família, vamos dizer assim. Então, se ela está mal vestida, etc. Por aí fora. Independente de circunstância que leva crianças a ser aviltada, degradada, né? Ultrajada ou envergonhada, né? Em termos físicos. A ferida é despertada e ganha amplitude. E ela ganha amplitude, né? Tomemos, por exemplo, um bebê que brinca com cocô, espalhando pelo colchão ou fazendo alguma outra arte nojenta. A ferida desperta quando ela ouve a mãe contar para o pai o que aconteceu, chamando-a de porquinho, né? Mesmo na idade terra, o bebê pode perceber o nojo dos pais ou sentir a humilhação. Ou se sentir, né, humilhado ou envergonhado, né? Vamos usar um exemplo de uma criança que faz xixi na cama e a mãe a obriga a percorrer a casa no dia seguinte com um lençol amarrado nas suas costas ou com uma roupa, né? Então, esse processo, a mãe está humilhando-a, mortificando-a daquela maneira. Mas a mãe julga, naquele momento, julgava que aquilo não se repetirá mais, né? Todos sabemos, né, que justamente o que acontece é o contrário, né? Porque esse tipo de humilhação, ele só agrava a situação. Toda criança que tem uma ferida da humilhação e vive tal experiência, só verá a sua ferida piorar. Tem também a sexualidade, né, que contribui muito com a corda do potencial da humilhação. Né? Tornemos, por exemplo, uma mãe que surpreende o filho, né, se masturbando e exclama, né, que aquilo é uma vergonha, que isso não se faz. O que o menino sente? Ele se sente mortificado, envergonhado. E o que acontece? Mais tarde ele terá problemas no campo sexual. Se a criança surpreende os pais sem roupa e percebe que o pai ou a mãe fica constrangido, né? Então, pois fica procurando se esconder, o pai e a mãe ficam procurando se esconder. Então a criança aprende que deve ter vergonha do próprio corpo. Essa ferida, ela pode então ser vivida em diferentes domínios, dependendo do que aconteceu lá entre o primeiro e o terceiro ano de idade. A criança, achando que tem liberdade para agir ou se movimentar como querer,
no nível físico, né? Porque a criança agir ou se movimentar, né? No nível físico, né? Então ela se sente rebaixada e excessivamente controlada pelos pais. Vamos dar um exemplo aqui, né? Um pai repreende e coloca a criança de castigo. Por quê? Porque ele estava com a roupa limpa e ele foi brincar na lama e sujou a roupa. Ia para uma festa, por exemplo. Ia ter convidados na casa, por exemplo. E aí, antes do convidado chegar, né, a criança já está suja. Se os pais contam o incidente aos convidados na frente da criança, a humilhação virá ainda mais forte. Esse comportamento, ele pode levar a criança a acreditar que os pais a enojam, que seus pais acreditar que enoja, que ela enoja os seus pais, não que seus pais enojam, que ela enoja os seus pais. E ela se sente humilhada e tem vergonha do seu próprio comportamento, né? Mas também, em contrapartida, é frequente ouvir as pessoas contando todas as coisas erradas que fizeram quando jovens e adolescentes. É como se procurassem situações para reviver a humilhação. Ao contrário das outras feridas, né, que é vivida com um genitor específico, com a pessoa que desempenhou esse papel, né, a ferida da humilhação, ela é comumente vivida com a mãe. No entanto, ela pode ser vivida com o pai, quando este pai exerce o controle e faz o papel